Olá, graça e paz, uma ótima terça-feira a todos nós. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Esther. Capítulo 2, versículos 17 e 18 é o que nós vamos ler hoje para contarmos dessa história linda que foi, a coroação da rainha Esther e o propósito de Deus com ela e o povo judeu, amém? Então vamos tocar um louvor? Pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que é de mim pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel, né? Amém. Deus é fiel, Ele é justo e Ele é bom. E nós vemos isso na história de Esther. Vamos estudar então a seguir, vamos orar primeiro, consagrar essa live ao Senhor. Capítulo 2 de Esther, versículos 17 e 18. Hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus com Esther, constituindo ela como rainha lá do Império Medo-Persa. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, que é santo, que é poderoso, Pai. Deus, guarda, livra cada vida, cada filho que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos te adorar, te bendizer, Senhor, com tudo que temos e somos, Pai. Que a tua palavra possa hoje nos edificar, deixar, o teu conselho, o conselho de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada um, que o teu Espírito Santo possa ministrar ao coração, à mente deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então vamos ler lá, sem demora. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias
e distribuiu presentes por sua generosidade real. Amém? Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. O Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração e eu meditei nela hoje, nessa manhã. Agora nós vamos falar, né, sobre a coroação da rainha Esther. Nós sabemos que o rei, ele era casado, né? Ele constituiu como rainha a Vasti, né? Mas a Vasti, ela era uma mulher um tanto diferente, ela não obedecia às ordens do rei, né? E num dado momento o rei faz uma comemoração lá, né? E convida a Vasti para descer para essa comemoração, para que ele apresentasse aos nobres, aos seus oficiais, e Vasti decide não descer, não se apresentar diante do rei, né? E o rei tomou isso por afronta. Então o rei, num certo momento, consultando os seus conselheiros para saber o que ele faria, o que ele fazia com Vasti, os conselheiros, lá no capítulo 2, né, do versículo 2, os conselheiros de Xerxes aconselham o rei a procurar outras belas virgens, né, fazer um concurso de belas mulheres virgens, né, e nomeiam um comissário em cada província do império para trazer todas essas moças até o palácio, né, até o harém em Suzã, que era onde estava o palácio do rei. Então, esse harém ficou aos cuidados de Hegai, né? Hegai, o nome dele tá lá no versículo 3 do capítulo 2, né? Que era um oficial responsável pelo harém do rei. Então, amados, começa aí um concurso, né? A Esther era uma jovem órfã, os pais delas foram levados para Babilônia, eram judeus levados para Babilônia, lá ela ficou órfã, e quem acabou criando Esther foi o seu tio Mardoqueu. Então, este concurso, Mardoqueu inseriu Esther neste concurso, né? E lá diz o capítulo 4 que a moça que mais agradasse ao rei, né, seria feita rainha no lugar de Vasti, né? Então, esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. E no versículo 5 vai dizer que nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, né? Filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, o rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, né? Então a Hadassa era a Esther, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe, que é o que eu tô falando para vocês. Então essa moça, também conhecida como Esther, ela era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, né, nós sabemos que ela foi tomada como filha, que Mardoqueu criou ela. E quando essa ordem, esse decreto do rei foram proclamados, né, para as moças serem levadas até Suzã, eles colocaram sob os cuidados de Hegai essas moças, e Esther foi uma delas. Esther foi levada ao palácio, lá no versículo 8, ó. Esther foi levada ao palácio, trazida ao palácio o rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Então, ali o versículo 9 vai dizer que a Esther, ela agradou este homem, né? Com o nome de Hegai, que ela agradou ele, e ele favoreceu ela, né? E ele lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial para Esther. Então, ele designou 7 moças escolhidas do palácio e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Então, Esther não tinha revelado, olha só. Esther foi para esse concurso, né? Ela era muito linda, uma forte concorrente a ser rainha, e ela não revelou o segredo, né, dela ter uma origem judaica, né? Ela era de origem judia. Ela era, então, uma jovem virgem judia, do povo judeu. E ela não revelou que ela, a sua origem, né? Somente ela e Mardoqueu sabiam. Então,
ela não revelou a que família pertencia, a que povo pertencia, é o que fala lá no versículo 10 do capítulo 2. Então, diariamente, ele caminhava de um lado para o outro do pátio do harém para saber como Esther estava e como lhe estava acontecendo. Então, antes de qualquer daquelas moças se apresentar ao rei Xerxes, né, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para mulheres e 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio. À tarde ele ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém e ficava aos cuidados, oficial responsável pelas concubinas. Então, amados, nós sabemos que Esther, né, pelos versículos 17 e 18, Esther passou por esse tratamento de beleza, passou por todas as etapas do concurso e como ela era a mais linda de todas, o rei gostou mais de Esther do que das outras mulheres. E ela foi favorecida com ele, ganhou a aprovação e ela, né, colocou sobre a cabeça de Esther a coroa. Mas o que nós temos a aprender sobre essa história? Esther, ela foi para esse concurso levada pelo tio dela, que era Mardoqueu. Mardoqueu era judeu também, né? E Mardoqueu, ele ficava ali pelas portas do palácio, prestando serviços, e Mardoqueu tinha um inimigo, que era Amã, né? Amã era um dos oficiais lá no palácio do rei, era um dos nobres, né? Um dos oficiais. E o rei Xerxes confiava muito nele, mas ele não gostava de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se dobrava diante de Amã, né? Que era um dos poderosos, que era um dos oficiais do rei. Então isso gerou um conflito, isso gerou uma perseguição, isso gerou um ódio muito grande da parte de Amã para com Mardoqueu, né? Então não tinha ali uma amizade, eles eram rivais mesmo. Amã se colocou como rival de Mardoqueu. E isso fez com que Amã ele planejasse contra o povo judeu. E ele não gostava de Mardoqueu e ele queria matar Mardoqueu. Então ele conspirou, ele armou uma conspiração, fez um decreto da noite para o dia, um decreto da calada, convenceu o rei que existia nas 127 províncias um povo que não se curvava às leis do rei, né? Então assim ele convenceu o rei colocou ele num alto posto e ele, ciente de que Mardoqueu, era judeu, ele armou e conspirou contra o povo judeu. E Mardoqueu, ao saber disso, vestiu roupas de pano de saco, né? Começou a jejuar, começou a orar, porque os decretos chegaram até o povo judeu e o decreto era um decreto de morte, né? E isso Esther já estava como rainha, né? Só que Mardoqueu, quando descobre esta conspiração, esse plano de Amã para exterminar os judeus das 127 províncias, ia ser uma mortandade, porque eram 127 províncias, então eram lugares grandes, né? Eram como estados, cidades grandes, então o povo morreria, né? Porque os inimigos iam matar todos aqueles que eram judeus. Esse era o plano de Amã. Então, Mardoqueu, ele pede a ajuda de Esther, né? Então esse plano de exterminar os judeus estava sendo colocado em parte através de um decreto. Mardoqueu, ele pede a ajuda de Esther e lá no capítulo 4 de Esther, Mardoqueu pede ajuda a Esther, né? E Esther, ela se nega, né? Em princípio, ela sabe do que está acontecendo, sabe do decreto, sabe do pedido de socorro do tio dela e ela diz que não conseguirá ajudar porque todos aqueles que se aproximam do rei acabam morrendo, né? Mas Mardoqueu diz o seguinte para ela: não pense que pelo fato, versículo 13 lá do capítulo 4, né? Ele diz para Esther:
mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão da parte para outros judeus. Surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, do seu pai, morrerão. Né? Quem sabe não é um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Mardoqueu, diante de toda a conspiração, diante de toda, né, a dificuldade do povo de Deus ali, ele pede a ajuda de Esther. E Esther, através dessa mensagem que Mardoqueu mandou para ela, Esther faz um pedido, né, ao povo que jejue 3 dias por ela. E ela resolve se apresentar ao rei, fazer um pedido ao rei, né, para o rei fazer um banquete e que Amã participe desse banquete, né? Então tem o primeiro banquete, tem o segundo banquete, e somente no segundo banquete Esther consegue revelar, né, quem ela é, consegue falar a verdade sobre Mardoqueu e revelar quem é o Amã, que o Amã é o vilão da história, né? Então, o rei, antes disso, uma noite antes, o rei resolve olhar, né, nos livros das crônicas, e o rei descobre quem é Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi responsável por livrar o rei da morte, né? Que 2 oficiais, 2 homens da guarda do rei, conspiravam contra a vida do rei e pretendiam matá-lo. E Mardoqueu foi quem denunciou. Então, ao longo dessa história, nós vemos que os acontecimentos vão acontecendo, né? Amã planeja matar o povo judeu por causa da implicância que ele tem com Mardoqueu, por Mardoqueu não se curvar diante dele, porque o rei já foi honrando Amã e colocando ele em altos postos, então ele era o homem mais poderoso entre os oficiais, entre os homens da corte, e ele usa essa autoridade que o rei está dando para ele. O rei tira o anel do dedo e diz para ele que ele pode fazer os decretos, as leis que ele quiser. Então o rei dá uma ordem que ele está tomando conta de tudo lá na província da Babilônia. E ele se aproveita para investir contra o povo de Deus. E o que nós aprendemos com isso, amados? Esther, ela teve que se posicionar, né? Então o propósito de Deus com as nossas vidas tem muito a ver com o lugar onde nós estamos. Deus colocou Esther como rainha, Deus colocou Esther como rainha lá naquele lugar e ele tinha um propósito com isso. Qual era o propósito? Né? O povo de Deus receber um livramento que recebeu, porque Esther se envolvendo nessa história e de indo lá, fazendo os banquetes lá com o rei e desmascarando, falando quem era Amã, declarando, né, ao rei a origem dela, que ela era de origem judia, que ela era judia, e falando para o rei tudo isso, desmascarando Amã, falando quem era Mardoqueu. Então o rei fica sabendo, né, com quem que ele está lidando. Né? E os guardas dizem que na presença do rei, que Mardoqueu, né, Amã preparou para Mardoqueu uma forca para matar Mardoqueu. Então nós vejamos aí que o povo de Deus está sendo oprimido e perseguido nessa história de Esther, né? E que Deus usa a vida de Esther, Deus usa ela sabiamente, né? Ela é uma mulher que resolveu se posicionar diante da ameaça do inimigo, diante do decreto de morte. 127 províncias, então muitos judeus, muitos homens e mulheres que eram fiéis a Deus, que honravam a Deus, iam ser exterminados. Então, a Esther, ela é a rainha, né, que ajudou o seu povo a ser liberto, né, a receber o livramento, né, porque o decreto era um decreto de morte. Amém? Então, não tem aqui como nós falar de todo esse livro, são 10 capítulos aqui, o livro de Esther ele é um livro bem curtinho, mas hoje para finalizar, o que nós podemos aprender com a vida de Esther? O que nós aprendemos, amados, é que Deus ele tem um propósito, ele nos coloca em lugares, né, privilegiados, em lugares que nós podemos intervir, fazer aquilo que é propósito de Deus. Mardoqueu, ele era um homem de Deus, ele era um homem que lutava
pela liberdade do seu povo. Então, por isso ele chamou a atenção de Mardoqueu, por não se curvar, né? E se nós pensarmos que eles estavam aonde? Era no Império Medo-Persa, o Império da Babilônia. Então, lá na Babilônia, eles não eram pessoas que criam, que acreditavam, né? Professavam a mesma fé. Eles não acreditavam no Deus vivo. Eles viviam em torno dos desejos e dos prazeres, né? Humanos e carnais, e não acreditavam em Deus, no mesmo Deus que os judeus acreditavam. Então, por isso a perseguição, né? Por isso esse plano de matar os judeus. Então, Esther, ela foi colocada nesse lugar privilegiado, mas ela teve que se posicionar, né? E qual foi o posicionamento dela? O posicionamento dela foi de ajudar os outros irmãos, os judeus, né? Ajudar a Deus. E Deus foi agindo nessa história, né? Deus deu o livramento para Mardoqueu, livrou ele da forca, livrou os outros demais judeus de morrerem, de serem exterminados pelos seus inimigos, porque nas 27 províncias a ordem já tinha sido expedida de matarem os judeus, né? Tinha um dia, que foi um dia 13, se não me engano, do mês, e os judeus seriam exterminados. Então, veja que Deus fez toda uma situação e Deus honrou Mardoqueu, Deus deu livramento ao seu povo e Deus honrou também Esther como rainha, né? E Deus transformou este rei num rei mais justo, porque esse rei ele deu toda a autoridade, o poder que ele tinha nas mãos do inimigo. Amém? Então, nós temos que meditem hoje no livro de Esther. É um livro bem curtinho e eu creio que vocês vão tirar muitas lições. Mas uma das lições que nós precisamos tirar é que em todo lugar onde Deus nos levar, onde Deus nos colocar e nos posicionar, né, nós temos um propósito, que nós estejamos abertos, né, para entender o propósito de Deus nas nossas vidas, os lugares privilegiados, os privilégios, as honras, né? Deus concedeu honra para Mardoqueu, a forca que o inimigo armou, ele mesmo morreu nessa forca, e Esther foi honrada como rainha daquele reino. Os judeus receberam livramento, o povo de Deus recebeu livramento. Então também, né, o inimigo pode armar a forca, o inimigo pode lançar decretos de morte, de destruição, mas Deus ele está sempre pronto a cuidar, a dar livramento e honrar aqueles que são fiéis a Ele. Amém, amados? Então meditem lá no livro de Esther, né? Do capítulo 2 em diante, do primeiro em diante, né? O primeiro fala ali da afronta da rainha Esther ao rei. O segundo já vem a constituição de Esther como rainha. Depois Mardoqueu vem falando sobre a conspiração contra o povo judeu. E tudo isso vai sendo desmascarado, amém? Então vamos declarar o Salmo 91. Fica esta palavra, então, livro de Esther, para nós meditarmos hoje. Escolhe lá um versículo, um capítulo e medita nele, amém? Amém. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, ai, Deus dá livramento ao povo, vai livrá-lo e vai cobri-lo de honra, amém? Vida longa eu lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Então, amados, que nós temos que aprender que Deus, ele
Ele nos guarda, nos protege, né? E aí na história de Esther nós vemos Deus livrando e cobrindo de honra o seu povo, amém? Então que nós possamos meditar nessa palavra hoje, né, meus amados? Livramento e honra para o seu povo, para aqueles que honram a Deus, aqueles que são fiéis a Deus. Deus é fiel conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda o teu povo, Senhor. Guarda todos aqueles que são fiéis a Ti, todos aqueles, Senhor, que estão Te honrando, que estão sendo fiéis, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo decreto do maligno, todo decreto de morte, de destruição, de ruína, de fracasso, tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra os Teus filhos, contra a vida, contra a família, contra a casa deles, que esse decreto venha cair por terra, em nome de Jesus. Nós vemos, Pai, através dessa história, que o Senhor tem um propósito em cada vida, em cada lugar onde nós estamos colocados, Senhor. Que nós possamos compreender o propósito, Pai, de estarmos em lugares conectados a pessoas, que nós possamos em tudo Te servir e ser fiel a Ti. Porque o Senhor entra com livramento, o Senhor entra com a cura, com a libertação. Toda a provisão que o seu povo precisa, o Senhor dá. Em nome de Jesus, nós vemos nessa história o livramento que o Senhor deu ao povo judeu. Que nós possamos, Pai, Te adorar, Te bendizer e exaltar o Teu nome. Porque o Senhor é Rei, o Senhor é Santo, Santo, Santo. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda cilada do inimigo. Guarda as nossas crianças de todo ataque espiritual, de toda investida contra a sua saúde, contra a sua mente. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam crescer com sabedoria, que eles possam crescer cheios do Teu Espírito Santo. Guarda a nossa casa, a nossa família, guarda a nossa saída e a nossa entrada. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Então meditem lá no livro de Esther, é um livro maravilhoso, né? Tem muitos ensinamentos para nós, uma história incrível aí do propósito que Deus teve com a rainha Esther. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus, um abraço e até amanhã.